Quando a gente fala em entrada de Jesus em Jerusalém, quando a gente fala no domingo de Ramos, a gente fala de esperança. A esperança chegou. Jesus é a esperança. A nossa esperança tem nome, e o nome dela é Jesus. Mas você sabia que no Brasil, nós terminamos 2023 com quase 4 milhões de pessoas em situação de desalento? Pergunta para a pessoa do lado se ela sabe o que é desalento. O que é desalento? 4 milhões de pessoas em situação de desalento. Desalento é uma situação que a pessoa entra, um estado que ela entra de desânimo total. E o IBGE faz essas pesquisas anualmente. E ele observa se esse número está aumentando de pessoas que entram num estado de desânimo tão grande que ela não consegue sair de casa para procurar um emprego. Ela fica travada. Ela tem um vazio dentro dela. Ela não consegue se movimentar, ela desacredita na possibilidade de conseguir um emprego, e ali ela fica amarrada dentro de casa. Eu nunca passei por um estágio nesse nível, talvez tão grande, mas preparando esse sermão, eu lembrei de uma situação na minha juventude. Eu estava 1 ano desempregado, e eu acho que eu entrei perto disso. Eu lembro que eu ficava em casa, e a minha mãe dizia, olha, vai procurar emprego, vai fazer alguma coisa. E eu ficava trancado no meu quarto, na frente de uma televisãozinha pequenininha que eu tinha naquele quarto. E se tivesse redes sociais, eu acho que eu ficaria o dia inteiro ali nas redes sociais, ou em algum jogo de videogame, mas não tinha, eu não tinha isso. Mas eu não queria sair de casa. E a própria escola, a faculdade, os estudos, à noite eu comecei a faltar. Tinha um desânimo muito grande. Eu lembro de um dia, já quase 1 ano desempregado, a minha mãe chegou para mim, uma mulher de fé, e falou assim, nós vamos orar mais uma vez. E amanhã cedo você vai sair para procurar emprego. E eu falei, mãe, eu já enviei currículo para um monte de empresa. E agora é só esperar. Ela diz, não, você vai arrumar emprego fora de casa. Eu não quero você amanhã de manhã aqui em casa. E eu lembro depois da pressão dela, do meu pai, nós oramos. No outro dia cedo peguei um ônibus e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi ir para a direção do SIC, Cidade Industrial de Curitiba, na época não tinha e-mail, né? E comecei a entregar currículo na porta de fábrica. Mas eu era programador de computador, mas eu fiz aquela loucura. Eu falei, já que tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer isso. E deixei currículo na porta de fábrica. Eu lembro de orar na frente da Bosch, meu sonho era trabalhar na Bosch. E aí orando lá, e deixei o currículo lá na porta. Morava num bairro de operários, imagina que o sonho era trabalhar numa empresa desse tipo. Voltei para casa, cansado, com fome, 2 da tarde. E ela falou, e aí? Eu falei, vamos esperar. Ela falou, não. Você vai pegar a lista telefônica agora e você vai ligar para as empresas que você deixou o currículo. Eu falei, mãe, é só esperar. Ela falou, não, você vai ligar. E eu lembro de orar, o telefone antigo, né, que era do lado da cama ali, dobrar os joelhos do lado da cama da minha mãe, do meu pai, e aí começar a ligar. E lembro que eu liguei para uma empresa que eu não tinha deixado o currículo, Computem. E aí quem atendeu foi o Walter, e o Walter falou, eu agora perdi um programador hoje, e eu quero que você venha aqui amanhã cedo sem falta. No outro dia eu estava aqui no alto da 15, e aí deixei o currículo com o Walter falou assim para mim, quanto você quer ganhar? E eu, puxa, qualquer coisa, eu pensando, né? Estou desempregado. Eu falei assim, quanto a empresa puder nesse início, pode ser. Ele falou assim, tá bom, 5 salários mínimos para você? E eu dentro de mim, uau, 5 salários mínimos? Era muito para mim. E eu falei, claro, para iniciar está ótimo, né? E comecei a trabalhar lá. Anos depois, descobri que esse Walter estudou com o pastor Silvado, Walter Stenkirch, estudou, fez engenharia mecânica com ele, e foi meu chefe. E fiquei naquela empresa durante um tempo. Tem um perigo na esperança, muitas vezes. Nós conjugamos a esperança só com o verbo esperar. A esperança é mais do que sentar e esperar. A esperança cristã é uma esperança viva.
E nós não podemos cair na armadilha da esperança como esperar. A esperança cristã se conecta muito mais com o verbo esperançar. Esperançar é uma esperança viva que sabe em quem confia, que dá passos para o inédito, não se conforma com a realidade e transborda em amor. Eu acho que vai ser colocado isso na tela. Vamos ler junto isso? A esperança cristã se conecta muito mais ao verbo esperançar. Esperançar é uma esperança viva, que sabe em quem confia, que dá passos para o inédito, não se conforma com a realidade e transborda em amor. Jesus, em Lucas capítulo 19, tem muito a nos ensinar sobre esperançar. Abra lá sua Bíblia e mantenha ela aberta. Lucas 19, do versículo 29 em diante, tem essa experiência de Jesus entrando em Jerusalém, e ali nós vemos o esperançar de fato acontecendo. O texto diz assim: ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povo que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Jesus é a esperança. O nome da esperança é Jesus. Se nós queremos aprender sobre a esperança cristã, nós temos que sim, olhar para Jesus. Mas essa esperança é uma esperança viva, uma esperança dinâmica. Se nós queremos conjugar o verbo esperançar, se nós queremos viver a esperança cristã, nós precisamos conjugar esse verbo, que é o verbo esperançar. Por quê? Porque ela nos leva aos movimentos de Deus. E nos levando aos movimentos de Deus, nós vamos para a vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. Mesmo que seja dentro de um quarto, em oração, esperando o milagre do Senhor. Se você está em oração, se você está esperançando, você está em conexão com o Senhor, na esperança nele, os movimentos de Deus te levarão à boa vontade de Deus, porque você está conectado ao Pai, que nos conecta a uma verdadeira esperança. Quando nós vemos essa história de Jesus entrando em Jerusalém, nós aprendemos que esperançar é dar passos de fé. Você pode repetir comigo? Esperançar é dar passos de fé. E fé obediente. Foi isso que Jesus fez. Ir para Jerusalém era sim o cumprimento das profecias. Mas ir para Jerusalém era Jesus se expor ao perigo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na verdade, era a entrada para o corredor da morte. Porque a partir dali, a perseguição, a pressão e o fim de tudo aquilo seria a cruz. Seria a reta final de Jesus até a cruz. Mas Jesus obedece. E Jesus vai para Jerusalém, sabendo que lá estariam aqueles que o prenderiam, e lá estariam aqueles que o acusariam, lá estaria o início do fim. Mas Jesus obedientemente vai até lá. A obediência, queridos, é a base para a esperança. Se queremos viver a esperança cristã, nós precisamos obedecer. A fé cristã, ela está ancorada em Jesus. Por isso é uma fé viva. Nós confiamos nele, nós nos movimentamos em direção a ele e à vontade dele, obedientemente, mesmo não vendo os resultados, mesmo que o ambiente não seja propício, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Jesus vai a Jerusalém. Filipenses capítulo 2 vai nos mostrar que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz.
Esperançar é caminhar em fé, e em fé obediente. Se nós vamos para a história dos pais da fé, se nós vamos para a história do povo de Deus, nós vamos encontrar Abraão. Abraão recebe do Senhor uma promessa, e ao receber essa promessa, o que ele fez? Constrói uma tenda, fica lá dentro, quietinho, esperando tudo acontecer. Foi isso que ele fez? Não. Ele sai. E ele sai para onde? Ele sai para peregrinar. Ele vai para o deserto, ele vai em direção à promessa do Senhor na vida dele. Ele deixa a sua parentela e obedientemente ele começa a peregrinar. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem promessas para a sua vida, mas as promessas do Senhor vão acontecer à medida que eu esperançar e eu me colocar como peregrino naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu, em obediência, obedecer os mandamentos dele e sair da zona de conforto e me colocar a peregrinar. Os discípulos de Jesus também foram chamados à obediência nessa circunstância aqui. O desafio que eles tinham é, vai, pega aquele jumentinho que está amarrado, nunca foi montado, o dono vai aparecer e você vai dizer para ele, olha, o mestre mandou. O pastor Roberto usa uma ilustração aqui, que eu sempre repito, copiei dele, né? Várias coisas eu copio do pastor, então dá para a gente dizer. E ele diz, olha, é como se você chegasse na loja de carros, e de repente você pegasse aquela Mercedes, e o dono chegasse e dissesse, você está pegando a minha Mercedes, e você dissesse para ele, olha, o pastor pediu. Ia dar problema, né? Mas Jesus já era visto e respeitado naquele ambiente. Quando se falava do mestre, do rabi, do Senhor, aquele homem falou, então vai. Se o Senhor mandou, vai. Os discípulos obedecem, mesmo aquele ato sendo algo incompreensível. Pegar um animal que ainda não tinha sido montado. Um animal que estava amarrado. Um animal que ainda não tinha sido domesticado, porque ele não tinha sido montado ainda. E os discípulos obedientemente vão e obedecem. A fé obediente mesmo sem compreender. Você já passou por situações assim? De ter que obedecer a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus e dizer, Senhor, eu vou obedecer, mas eu não estou entendendo ainda. Eu não estou compreendendo ainda. Mas eu tenho uma viva esperança. E a minha esperança não é morta, a minha esperança é viva, por isso eu obedeço. A obediência nos leva a viver os processos. E vivendo os processos, nós somos transformados à imagem de Jesus. Eu falei de Jesus obediente, eu falei dos discípulos obedientes, mas tinha mais um personagem nessa história que foi obediente. Quem foi? Quem? O jumentinho. Uma salva de palmas, muito bem. O jumentinho. O jumentinho não tinha sido domesticado. E mesmo sem ser domesticado, ele vai, abaixa suas orelhinhas e ele obedece. Aquele jumentinho que talvez não tinha valor nenhum. Aquele jumentinho que talvez não era reconhecido por ninguém. Ele entra agora em Jerusalém como? Com glórias, com festas. Talvez ele deve ter pensado, eu sou a pessoa mais importante desse mundo, né? Tem um filme, um desenho aí de um jumentinho, de uma história assim. Ele deve ter pensado isso. Eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Mas não era ele. Era quem estava sobre ele. Queridos, Deus tem propósitos para a nossa vida. Mas se nós não baixarmos as nossas orelhinhas e não obedecermos o Senhor, nós não vamos viver os propósitos de Deus. Nós não vamos experimentar a verdadeira esperança. Nós precisamos, de fato, viver uma esperança obediente. Nós precisamos dar passos de fé e passos de fé obediente. Porque essa esperança, esse esperançar que nos leva a viver passos de fé, nos forja no caminho. Nos domestica no caminho. E como nós precisamos disso?
E muitas vezes não crescemos, não somos transformados à imagem de Jesus, porque não obedecemos. E quando não obedecemos, não entramos nos processos. Se não entramos nos processos, não tem transformação. Não existe sucesso sem viver os processos. E isso é fundamental. Esperançar em passos de fé são fundamentais para que nós possamos alcançar o nosso destino. Nós precisamos esperançar assim. Nós somos uma igreja que vive esperança. Esperançamos sempre. A gente sempre conta a história de como chegamos aqui. Quem aqui está nessa igreja há menos de 10 anos? Levanta a mão. Há menos de 10 anos, levanta a mão. Estou imaginando aqui uns 50%, não é isso, Paulo? Uns 50% mais ou menos. Há menos de 10 anos. Você sabe como nós chegamos nesse prédio aqui? Nós estávamos na Gago Coutinho, a igreja lotada, 2, 3, 4 cultos no domingo. 4 cultos no domingo. E precisávamos de um novo local. E Deus nos movimentando, e Deus nos levando à oração, à busca, encontramos esse local. Depois o pastor me corrige os números, mas se eu não me engano eram 4 milhões que o homem estava pedindo por esse local. A igreja foi lá, se colocou em oração, fez uma proposta e parece que ofereceu 1,5 milhão, alguma coisa assim. E esse homem foi lá e disse, não, eu faço por 3 milhões. E disse, olha, mas vocês podem dar 500 mil de entrada, alguma coisa assim, e vocês podem parcelar esse valor. E podem parcelar juros de poupança. A igreja orando disse, juros de poupança? Quem é que aceita uma proposta para ter juros de poupança? E aí a igreja, Deus está nesse negócio. E a igreja orando, fez uma proposta para esse homem. E, se eu não me engano, ofereceu 1.750.000. E oferecendo 1.750.000, mais muitas parcelas, esse homem fecha por 1.750.000. E viemos para cá. E olha o que na proposta ainda tinha. Tinha que nós poderíamos pagar com as dívidas que esse empresário tinha no governo. E nos primeiros anos ali de 2000, o que aconteceu? O Fernando Henrique estabelece vários refis. Estabelecendo esses refis, nós conseguimos quitar tudo que tinha. Quando nós esperançamos e damos passos de fé, até política de Estado muda. Aleluia. Você pode celebrar com palmas? É por isso que a gente está aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que nós fomos acolhidos. Hoje de manhã, estava rolando fotos ali no nosso grupo do WhatsApp dos pastores, da IBB Uberaba, lotada. Nós somos uma igreja que se reúne em 3 lugares. Nos reunimos aqui, nos reunimos na IBB Pinhais, ali na cidade de Pinhais, e nos reunimos na IBB Uberaba, pertinho da divisa com São José dos Pinhais. Ali foi um ato de esperançar dessa igreja, buscando e plantando pequenos grupos em vários lugares da cidade. Um irmão saía de Pinhais e ia plantar pequenos grupos no Boqueirão. Esses pequenos grupos cresceram, mais pequenos grupos surgiram no Uberaba e hoje estamos alcançando São José dos Pinhais. No mesmo período, o pastor Eduardo Adarantes se converte, começa a abrir pequenos grupos na cidade de Pinhais e hoje nos reunimos em Pinhais. Esperançar, dando passos de fé. O que você precisa esperançar? Quais são os passos de fé que você precisa dar? O Senhor te chama a desamarrar as cordinhas. O Senhor te chama a romper com as barreiras. E a você dizer, eu vou esperançar. Você pode dizer comigo? Eu vou esperançar. Mais uma vez, eu vou esperançar. Mas essa história tem muito mais a nos ensinar ainda. Se você pegar os versículos 35 em diante, olha aí na sua Bíblia, na tela também vai ser mostrado, a história continua. Levaram-no, versículo 35, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus
que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. E Jesus responde: eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esperançar, queridos, é resistência. Jesus entra em Jerusalém, mas Jesus sabia que a partir dali, o caminho e a reta final para a cruz se estabeleceria. E agora, Jesus entra e Jesus desfruta o caminho. Jesus poderia entrar ali em desalento. Jesus poderia entrar ali já triste, depressivo, para baixo, dizendo: entrei no corredor da morte. E tudo que eu estou vendo aqui, toda essa celebração, é uma celebração que daqui a pouco vai se tornar numa grande voz da multidão, que era: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus não. Jesus desfruta aquele momento, porque esperançar é resistência à mentalidade da morte. Nós somos bombardeados o tempo todo por uma mentalidade de morte. Nós somos bombardeados o tempo todo por uma mentalidade de murmuração. Mas o Senhor nos chama a esperançar. E o que Ele faz? Ele nos chama a viver as suas promessas, vivendo esse momento. Olhai os lírios do campo, vejam como eles crescem e florescem. O Pai cuida deles, não é isso que Jesus ensinou? Desfrute aquilo que você tem, desfrute o que veio às suas mãos, se alegre com aquilo que está nas suas mãos, viva as promessas. Queridos, mais de 300 promessas se cumpriram em Jesus. Por que Deus escolheu que essas promessas, essas profecias, precisavam se cumprir exatamente uma a uma ali na vida de Jesus? Porque Deus sabia que a minha mentalidade, que a sua mentalidade, é uma mentalidade de incredulidade. É uma mentalidade de murmuração. Não foi isso que aconteceu no deserto, quando o povo deixa o Egito, eles são libertos, passa pouco tempo, eles já começam a murmurar. Eles esquecem do que Deus fez, eles esquecem das promessas de Deus, e não desfrutam aquilo que Deus já estava dando. Deus dava alimento para eles. Deus colocava uma coluna de fogo ao lado deles. Deus mandava uma nuvem para protegê-los do sol do deserto. Mas a murmuração sempre vinha. Qual é o terreno fértil para a esperança? O terreno fértil para a esperança é uma mente transformada. O terreno fértil para que a esperança floresça e cresça é trazer à memória aquilo que dá esperança. Não é isso que diz em Lamentações, capítulo 3? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos cuidar da nossa mentalidade, por isso esperançar é resistência a uma mentalidade de morte. Esperançar é resistência a dizer: eu não vou viver essa mentalidade de morte. Aquelas pessoas que chegam para você e querem trazer só o lado ruim, sempre o copo meio vazio. E o desafio nosso é dizer: o meu Deus é um Deus de promessas. O meu Deus está suprindo a minha necessidade hoje. O meu Deus está me dando o pão, meu Deus está me dando o abrigo, o meu Deus está cuidando de mim. Eu vou desfrutar do meu dia. Eu vou desfrutar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Quando a gente vai para as Escrituras, nós vamos ver as histórias dos homens e mulheres de Deus vivendo assim. Quando você abre Hebreus capítulo 11, você vai ver uma lista de homens e mulheres que enfrentaram desafios de morte, mas nunca perderam o foco na promessa e desfrutaram cada momento na presença do Senhor. Nem todos eles, quando você lê Hebreus 11, alcançaram a promessa final, mas desfrutaram. Resistiram a uma mentalidade de incredulidade, resistiram a uma mentalidade de morte. Quando a gente olha Paulo e Silas, lembram dessa história lá em Atos capítulo 16? Paulo e Silas, eles são açoitados, eles são ali escurrachados naquela cidade,
sofrem dores no seu corpo e vão para uma prisão. E o que eles fazem naquela prisão? Caem em desalento, caem em murmuração. Não, eles começam a fazer o quê? Louvar e adorar a Deus. Eu imagino que era um louvor de gemido, porque as suas costas estavam todas cheias de chibatadas. Mas uma alegria brotava de dentro, porque esperançar nos lança para além das nossas dores. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei como você está passando esse momento. O que o Senhor te chama nesse momento é para esperançar, é para você desfrutar o que já está em suas mãos, é para você olhar aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, desfrutar e dizer: Senhor, eu quero esperançar e por isso eu resisto à mentalidade de morte. Eu resisto à mentalidade da incredulidade. Eu quero viver a esperança. Esperançar é resistir em louvor e adoração a Deus. Transbordar mesmo nos ambientes de morte, nos ambientes de prisão. Isso é esperançar. Com que você tem alimentado a sua mente? Com medo? Com pessimismo? Com amargura? Que está te definhando? Te levando para baixo, com ressentimentos? Ou você tem alimentado a sua mente, esse espaço para trazer à memória aquilo que dá esperança, com as promessas de Deus, com gratidão, desfrutando o caminho? Mas é necessário mais uma resistência para que nós possamos esperançar, porque esperançar é resistir, e é resistir também às glórias deste mundo. Jesus poderia, nesse momento, aproveitar aquela situação que ele estava sendo aclamado, aquela situação que ele estava sendo colocado em evidência, e Jesus poderia aproveitar a multidão, e a gente sabe como multidão, quando está envolvida, já viu o time de futebol como é que é? Quando está todo mundo ali, conectado, aclamando alguma coisa, você pode manipulá-los com facilidade, e Jesus poderia tomar o poder. Ele poderia dizer: é agora, vou aproveitar essa glória e vou assumir, e vamos lutar contra Roma. Poderia reunir pessoas que estavam interessadas pela força do braço conquistar. Poderia Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, pedir para que um terremoto acontecesse e os soldados morressem. Mas Jesus não se ilude com as glórias desse mundo. Se queremos esperançar, queridos, nós temos que resistir às glórias deste mundo. Porque desfrutar o caminho, desfrutar o que o Senhor nos dá, não é deslumbrar com as coisas deste mundo. A maior tentação que nós corremos é o deslumbramento. O deslumbramento faz com que a gente saia do foco e a gente perca as promessas de Deus por puro deslumbramento. A gente está na caminhada, a gente está seguindo a Jesus, o autor e o consumador da fé, estamos olhando para Ele, firme nas promessas dEle, mas de repente a bênção vem, o emprego chega, de repente o Senhor responde questões pessoais, a cura, o milagre, e eu desvio 1 milímetro para cá, e eu me encanto com esse mundo, me encanto com as benesses desse mundo, me encanto com os elogios, me encanto com aquilo que esse mundo oferece. Jesus está aqui e eu desvio 1 milímetro e eu começo a ir para cá. E Jesus fica lá e eu começo a ir para cá. E Jesus está lá e eu começo a ir para cá. E quando eu vejo, eu estou longe do propósito de Deus para a minha vida. Porque eu não vivi esperança verdadeira, que é resistência às glórias deste mundo. Você pode repetir comigo? Esperançar é resistir às glórias deste mundo? Vamos repetir? Esperançar é resistir às glórias deste mundo. Nós precisamos resistir, porque senão perdemos o alvo. E o alvo sempre é Jesus. A palavra de Deus fala, o apóstolo fala, escrevendo, dizendo que muitos se perderam por causa de se encantaram com as riquezas desse mundo. Adoraram o mamon, adoraram os prazeres e perderam-se e perderam o foco.
Esperançar é nos lançar além do egoísmo. O egoísmo nos lança para dentro de nós mesmos. Esperançar nos lança para fora, nos faz transcender de mim para o outro e do outro para a vida eterna. Não é isso que diz 1 Coríntios capítulo 15? 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição, a palavra de Deus nos exorta dizendo, se esperamos em Cristo, se a nossa esperança, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o meu foco está aqui, se o meu deslumbramento está aqui, você tem se iludido com as glórias desse mundo? Tem se iludido? Tem necessidade de elogios? Tem necessidade de afirmação o tempo todo sobre a sua vida? Tem necessidade de ser visto, de ser reconhecido? Queridos, se dependemos da aprovação dos outros, corremos o risco de perder a aprovação de Deus. Se dependemos da aprovação deste mundo, corremos sério risco de perdermos a aprovação de Deus. Por isso, esperançar é resistência, resistência constante. O que você precisa resistir? O que você precisa resistir sendo firme? Talvez questões interiores, mas talvez tentações exteriores que chegam e chegam seduzindo. Jesus poderia ter sido seduzido, mas ele esperançou e esperançou em resistência. Mas Jesus tem algo mais ainda para nos ensinar. Olha o versículo 41, então, em diante. Lucas 19, versículo 41 em diante. Quando Jesus, então, se aproximou e viu a cidade, Jesus fez o quê? Chorou sobre ela e disse, se você compreendeste nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Queridos, Jesus não se ilude com as glórias desse mundo. Jesus não se ilude com toda aquela festa, com toda aquela celebração. E Jesus agora se levanta como profeta. E o profeta não se deixa seduzir. E como profeta agora, Jesus olha e Jesus chora. Jesus chora sobre a cidade. Sabe por que Jesus chora? Porque esperançar é transbordar em amor. Esperançar é se lançar para fora de nós mesmos. Esperançar não é olhar para o meu umbigo. Esperançar não é viver curvado, olhando, idolatrando a mim mesmo e as glórias das pessoas sobre mim. Mas esperançar é se abrir e transbordar em amor. E é isso que Jesus faz. E quando transbordamos em amor, não tem como não chorar quando a gente olha para esse mundo. Jesus chorou. A esperança nunca caminha sozinha. A esperança sempre tem duas virtudes que estão com ela. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, revela isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que agora permanecerão então a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A esperança sempre transborda em amor. A esperança nos faz chorar. E Jesus chora. Jesus chora quando olha para o passado daquela cidade. Jesus mesmo disse, Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas. Jerusalém que perseguiu os profetas. Aqueles que vieram e apontaram o caminho, dizendo, Jerusalém, você desviou 1 milímetro, e agora você está a 10 quilômetros de distância de Jesus, de Deus. Mas Jerusalém matava os seus profetas. Jesus olha para o passado, e ele vê
quantas vezes Jerusalém resistiu. Eu não sei quantas vezes você resiste ao Senhor. Eu não sei quantas vezes você tem resistido à palavra de Deus. Hoje o Senhor te chama novamente a esperançar, a viver uma viva esperança. O Senhor te chama a levantar e dar passo de fé e fé em obediência. Mesmo que você não compreenda, o Senhor te chama a obedecer a Ele. Jesus chora quando olha o passado. Jesus chora quando Ele olha o presente. Quando Ele vê aquela cidade que era chamada de cidade luz. Ela era bonita. De longe você via Jerusalém, as luzes de Jerusalém. Mas as luzes dela não refletia luz no coração daquelas pessoas, porque o coração estava podre, o coração estava escuro, o coração estava apagado. Jesus chora quando Ele olha para Jerusalém e Ele vê que eles viviam em trevas. E eles precisavam de arrependimento, arrependimento verdadeiro e genuíno. Jesus chora. Jesus chora quando Ele vê o futuro de Jerusalém. E esse texto aponta o futuro de Jerusalém, e aponta não só o futuro de Jerusalém, mas a nossa esperança final, quando Jesus voltar, que teremos que prestar contas diante dEle. E Jesus chora por ver o futuro de Jerusalém. Aquela cidade seria destroçada. No ano 70, Tito Vespasiano invade essa cidade, ele cerca essa cidade, fica muito tempo cercando essa cidade, meses e meses e meses cercando. Essa cidade fica sem alimento, e a tragédia é tão grande em Jerusalém, que mães comiam seus filhos já mortos para sobreviver. Um juízo terrível tomou conta daquela cidade. Ela zombou dos profetas, ela zombou das oportunidades, ela virou as costas para o Filho de Deus, e o juízo aconteceu. Tem uma frase que o pastor Roberto sempre diz, que é: cedo ou tarde, o ser humano, com os deuses que criou, vai se encontrar com o Deus que o criou. Cedo ou tarde, o ser humano, com os deuses que criou, seja o Deus do hedonismo, do prazer, da satisfação própria, seja o Deus do sucesso, seja o Deus da autossuficiência, seja o Deus da religiosidade, que mascara e esconde um coração que está longe de Deus, porque Jerusalém tinha seus templos, tinha suas festas religiosas, mas por dentro era sepulcro caiado. Seja qualquer Deus que você criou, Ele não vai te trazer salvação. Ele só nos arrasta para um caminho de morte e destruição. Mas é tempo de esperançar. É tempo de arrependimento e de entrega. E é tempo de transbordar e transbordar em amor. Nós estamos na semana da Páscoa, queridos. Uma semana muito especial. Uma semana que nos chama ao jejum. É uma semana que nos chama à oração, que nos chama à leitura da palavra de Deus, que nos chama a reler os evangelhos e reler a partir daqui até a crucificação e ressurreição de Jesus. Uma semana de entrega. E uma semana também de transbordarmos amor às outras pessoas. Aquelas que estão em desalento, aquelas que estão iludidas como Jerusalém estava na sua religiosidade, aquelas que estão escravizadas pelo pecado, e dizer para elas: a salvação, a esperança chegou, a esperança é viva, é possível esperançar, vem comigo, dê passos de fé obediente. Essa semana o desafio é que você ligue para as pessoas, que você ligue muito mais do que você ligou no Natal, desejando Feliz Natal.
Que você pegue aquela lista de pessoas que você deseja sempre Feliz Natal e você aumente aquela lista, que nós aumentemos aquela lista e desejemos vida em Jesus para essas pessoas. Uma feliz Páscoa de Jesus na vida dessas pessoas. Essa é a semana da gente abraçar, da gente acolher, não só convidando para o nosso Páscoa Cidade, mas orando com pessoas, quebrando barreiras, dando passo de fé e dizendo: eu quero orar com você. O que é isso? Eu quero orar, se eu posso orar por você? Para que a gente transborde e transborde amor. Essa semana é semana da gente chorar. Chorar por aqueles que estão perdidos. Essa semana é semana de nós chorarmos por nós mesmos. Essa semana é semana de ficar na expectativa da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, e de viver intensamente isso com Ele. Você pode fechar seus olhos? O que o Espírito Santo falou com você? O Senhor te chama para que você viva a esperança com Ele. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já deu esse passo dizendo: eu entrego a minha vida a Ele, eu quero viver uma vida viva a esperança? Ou você fica resistindo e resistindo e resistindo? O Senhor te chama a uma entrega total, a se quebrantar na presença dEle, porque Ele chora por você, Ele chora. Eu te convido a fazer uma oração de entrega, uma oração admitindo a sua miserabilidade, admitindo que você tem resistido e dizendo: Jesus, vem habitar em mim. Diga: Senhor Jesus, eu admito que eu tenho resistido, eu tenho te seguido de longe. Diga isso. Eu tenho te seguido como alguém que segue na multidão, e eu não quero viver como pessoas da multidão que vão pela onda. Eu quero esperançar. Diga isso para Jesus agora. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu no meu lugar naquela cruz. Eu creio que o Senhor levou sobre si todos os meus pecados. Diga isso. Eu creio que o Senhor levou as minhas dores dos meus pecados, levou as minhas dores da minha resistência, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração de entrega? Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você também. Você fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos, para que eu possa orar por você. Você estava distante dos caminhos do Senhor e entende que precisa se reconciliar, precisa caminhar com Ele. Levante uma das suas mãos. Não resistir mais. Você fez essa oração? O desafio do Senhor também para nós é transbordar. Qual é a sua decisão de transbordar essa semana? Quais são as pessoas que o Senhor vai te usar para que você transborde amor na vida delas? Comece a orar por elas agora. Comece a orar pelas pessoas do seu trabalho, os seus vizinhos, as pessoas que você convive. E diga: Senhor, eu quero transbordar esperança na vida dessas pessoas. Eu quero esperançar na vida delas. Diga isso ao Senhor. Talvez você tenha se desviado e perdeu Jesus, perdeu o alvo que é Jesus. Essa é uma noite de você se consagrar a Ele, se entregar a Ele. Eu te convido a ficar de pé, e em pé cantar essa canção, uma estrofe dessa canção. E enquanto nós cantamos essa canção, se o Senhor falou com você e você entendeu essa palavra, eu te convido a vir aqui à frente e dobrar os seus joelhos, dizendo: eu quero esperançar, eu não quero ficar preso, eu quero dar passos de fé. Eu quero esperançar, eu quero entregar-me totalmente ao Senhor Jesus. Eu quero esperançar, eu quero resistir às tentações e às pressões desse mundo. Eu quero esperançar, eu vou transbordar. Enquanto nós cantamos, eu te convido a vir. E nós vamos terminar juntos orando, pedindo que o Senhor mesmo nos capacite a esperançar. Cante, louve e venha, dobre os seus joelhos, vamos orar juntos.
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos? Senhor, o teu nome é poderoso. O Senhor venceu a morte. O Senhor, Pai, deixou aquela tumba vazia. E o Senhor, que é a viva esperança em nós, pode nos levar a esperançar. Por isso, Deus nos ajuda a darmos verdadeiros passos de fé. Fé em obediência. Senhor, se estamos nos desviando do alvo, se estamos nos desviando do foco, nos ajuda, Senhor, a voltar ao caminho, nos leva ao caminho, nos leva ao foco, para que nós possamos, em passos de fé, esperançar e transbordar esperança. Senhor, se não estamos conseguindo resistir às pressões desse mundo, às glórias desse mundo, se estamos presos às coisas que nos levam a olhar a esperança para esse mundo, abre os nossos olhos para que a gente olhe a esperança que é o Senhor, e o nosso anseio, o nosso desejo esteja no Senhor. Senhor, nos leva a esperançar em transbordar esse amor do Senhor. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de consagração, seja uma semana de entrega e seja uma semana de proclamação. Ó Deus, quebra toda timidez, quebra todo medo, toda barreira, que possamos ter os nossos olhos abertos e vermos os campos que estão prontos para a colheita, e que possamos, Pai, no Páscoa Cidade, no final dessa semana, celebrar vidas salvas, vidas transformadas pela palavra do Senhor. Usa as nossas vidas nessa semana para transbordar esperança. Fala conosco, Deus, nos guia a toda a verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém.